Mas deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Shalom. Aleluia. Aleluia. Jesus é o Rei dos Reis. Como fez Josué em Jericó, já vencemos a Satanás. Essa é de 1900 e bolinha. Como é bom Cristo que vamos chegando, gente. Com voz de júbilo celebrarei. Como é bom o adorar. Amém, gente. Ainda estou de boca cheia aqui. Tudo bem? Glória a Deus. Nossa convidada especial já está aí? Vitória Anne. Gente, enquanto a Vitória está chegando aí, eu quero que vocês escrevam em letra maiúscula assim: o poder da dança e dos movimentos proféticos. Letra maiúscula. Vamos ver quem vai ser o primogênito aí, enquanto eu estou fazendo meu rápido lanchinho aqui, porque eu acabei de fazer o mapa profético, irmão. Foi o tempo de 1 minuto para eu começar a live. Não deu tempo nem de respirar. Escrevam aí: o poder da dança e dos movimentos proféticos. Bom ver a Noemi por aí, a pastora Noemi. Bênção de Deus. Primogênita Martins Aned. Glória a Deus, gente. Aleluia. Bom, eu já vi a apóstola Ruth aí. Agora, cadê a nossa Vitória vitoriosa? Gente, essa live aqui é de arrebatar. Ontem nós fizemos essa mesma live. Eu não consegui salvar, deu um problema no nosso
no Instagram aqui. E eu falei, mas o Satanás não vai levar essa não. Nós vamos filmar tudo de novo, numa unção dobrada. E essa live, irmão, você não pense que é só para dançarino, não. Quem não é dançarino vai receber uma unção de dança aqui, independente do sexo, da idade. E outra coisa, se você é religioso, já pode sair que você não vai dar conta, não. Religiosos não vão dar conta do conteúdo dessa live de hoje. O assunto é muito lindo, é muito tremendo. Nós vamos recapitular tudo que eu anotei da live de ontem. Vou pedir para a Vitória dar um oi aí. Quando a Vitória der um oi, eu chamo ela para a live aqui. E amanhã, fala Vitória. Opa. Enquanto a Vitória está entrando, gente, amanhã nós vamos ter uma live 18 horas sobre pintura profética, arte profética. E quem vai falar vai ser o Rafa Ribeiro. Quem pintou esse leão ali, tá vendo aquele leão ali? Tem um outro 10 vezes maior aqui na minha frente, que apareceu na live de ontem, que ele pintou. Esse quadro ali em cima também, ele pintou no nosso último Prophetic Day. Amanhã o Rafa vai falar sobre a diferença. Era para eu convidar a Vitória, eu marquei ela ao invés de convidar. Agora eu vou convidar. Peraí, pronto. Rafa vai falar sobre a diferença entre a arte profética e a profecia artística e vai falar sobre o poder da criatividade no ministério profético. Gente, essa semana tá boa demais. Essa semana é só do pós-encontro do Prophetic Day. Tá bom demais. Oi, Vitória. Shalom. Não tô ouvindo tua voz. Será que é meu fone que tá fora do lugar aqui? Deixa eu ver. Aqui tá legal. Fala aí. Ouvindo? Tô, agora tô. Tá bom. Ótimo. Deixa eu só fixar o tema aqui, que sim. Eu tô meio... Eu tava fazendo um mapa profético tão tremendo aqui agora, de uma pessoa. Eu tava concentrado, a hora passou e eu nem vi. Quando eu vi, faltava 1 minuto para a live. Mas, Glória, vamos orar? Faz uma oração aí, Vitória. Faz uma oração para acalmar nosso espírito, alinhar nosso espírito aí. Sim, vamos orar. Glória a Deus. Paizinho, eu engrandeço o teu nome nesta noite, te louvo e te exalto, Senhor, por esse dia que tivemos, Senhor. Muitos dias tiveram um dia tão corrido, tão cheio de coisas para fazer, Pai. Mas te agradecemos porque a tua presença tem sido nosso sustento, a tua presença tem nos mantido de pé. Pai, eu engrandeço o teu nome nesta noite, Senhor. E eu te peço, sinta-se à vontade, Pai, nesta live. Pai amado, que seja um só ambiente, Senhor amado, em nossas casas, ou no ônibus, nos carros, onde os teus filhos estiverem ouvindo esta live. Pai querido, que tenhamos um só ambiente, um ambiente de glória, onde a tua revelação, Senhor, irá vir sobre nós e transformar a nossa vida e o nosso entendimento para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Vamos nós de novo, né, minha irmã? Vamos sim, a glória da segunda live vai ser maior do que a primeira, eu creio. Eu creio. Mas vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar, porque ontem foi muito maravilhoso para mim falar tudo aquilo. E eu queria que todo aquele conteúdo ficasse no bate-papo. Pode ser assim? Oi, pode sim. Então, gente, ontem eu comecei a live. A Vitória, ela é profeta da dança. Ela é do Ministério ID, no bairro chamado Genesiano, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Um ministério profético tremendo que essa igreja tem. É uma igreja profética,
Lá eles têm dançarinos profetas, têm pintores profetas, eles têm cantores profetas. É demais. É um tabernáculo no deserto. Eu falei para eles, um dia eu quero ter uns filhos assim. Mas ontem eu comecei a live dizendo que a cultura hebraica é extremamente envolvida por dança, não é? Sim, E a dança sim. é muito mais do que animar evento de igreja. Então eu dei 4 exemplos aqui. Na verdade, nós juntos aqui demos 4 exemplos de dança. Nós falamos sobre a dança da filha de Jefté, e Jefté Jefté fez um voto, né? Ele falou: Senhor, se o Senhor me der a vitória sobre a nossa batalha, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, eu vou sacrificar para o Senhor. E a Bíblia diz que a filha de Jefté veio dançando e tocando tamborins, feliz da vida. E Jefté falou: por que tinha que ser você, minha filha? E ela falou assim: não, meu pai, se o seu voto foi me entregar como sacrifício ao Senhor, eu quero ser entregue. Só me dê um mês para eu chorar porque eu não me casei. Mas isso fala de dança sacrificial. Exatamente. Foi isso. Exatamente. Você me disse isso, né? Eu aprendi contigo isso ontem. Sim. A dança. Sim. Aí depois eu falei sobre a dança de Miriam. É a dança que Miriam dançou com tamborins, que, aliás, eu estava estudando hoje, eu tenho um livro de cultura judaica aqui, que diz que a Bíblia diz que Miriam dançou, mas a cultura oral diz que Miriam levou todo o povo a dançar. Sim, exatamente. E ela já era de idade, viu, apóstolo? Ela não era uma menina, não. Não era menina, não. Era uma senhora. Sim. Ah, meu Deus. E essa dança é uma dança de vitória, uma dança de guerra, né? Sim, exatamente. Uma dança de libertação. Depois eu falei depois eu falei da dança de Davi. Você lembra que eu falei da dança de Davi? Sim. Ele dançou nu. Porque tem coisa que é difícil a gente entender porque tem coisa que é difícil entender na cultura de hoje. Porque, por exemplo, Isaías, se eu não me engano, ele andou nu durante anos, porque Deus mandou. Sim. A Bíblia diz que Saul ficou nu quando entrou no meio dos profetas. Ficou pelado, ficou deitado pelado lá profetizando. Mas o povo tem dificuldade de entender que Davi dançou nu. Mas, na verdade, foi isso que ele fez. Porque quando Davi estava diante da arca, aquelas roupas de rei incomodaram ele. Ele pensou: não é nada disso. Meu Deus. A minha essência não é essa. A minha essência é a circuncisão. Justamente aquilo que estava na intimidade dele. Então ele levantou os vestidos e começou a dançar. E aquilo escandalizou Mical. Mas era uma coisa cultural daquela época, sabe? Então, essa é a dança, né, de Davi, a dança da aliança, a dança da circuncisão, a dança da ativação profética, da pureza. E falamos também, aí eu vou deixar você falar, porque você que deu esse código, que Jesus também dançou, né? Exatamente. Na última ceia que ele fez com os discípulos, eles cantaram um hino. Eu não me lembro, eu acho que é em Marcos, que diz que eles cantaram um hino, né? E a gente imagina o povo... Exatamente. E eles, assim, a gente imagina eles cantando o hino, né? Todo mundo sentadinho na mesa, todo mundo calminho, zen. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui o hino número 142 do cantor cristão. Exatamente. Porém, o povo, o judeu, ele canta e dança. Eles não apenas cantam, eles cantam e dançam, né? E como eu falei, essa dança, né? Essa dança que é o Halel ou Halal, né? Como o senhor falou, são vários círculos. Eles dançam de mãos dadas, eles formam círculos um dentro do outro. E fica uma pessoa no centro desse círculo conduzindo, dito que era Jesus ali no meio dos discípulos conduzindo essa dança que fizeram.
Oi? Que eles dançam em círculos e fica Sim, uma pessoa dentro do círculo. exatamente. E eu acredito que Yeshua estava lá no centro conduzindo essa dança. E Imagina que Jesus era coisa linda. festeiro, né, apóstolo? Jesus vivia em festa, em casamento, no meio de criança. Ó, A nossa cultura precisa desgregorizar. Eu falei isso ontem. Nós sim, precisamos olhar para. Eu comprei esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu não gosto de mostrar certos livros meus para qualquer pessoa, não, mas esse aqui eu vou quebrar o galho do povo hoje. Peraí, o fone caiu aqui. Esse livro aqui, ele é extraordinário. Eu comprei numa editora judaica lá de São Paulo, chamada Sefer. nossa, O nome desse livro é Judaísmo, o Guia Completo. Ele fala sobre como é a mesa do judeu. Ele fala sobre como se arruma a cama do judeu. Ele fala como abre a porta, como é que varre a casa, como é que o judeu varre a casa, como é que é a relação íntima do casal, como é que o judeu fala com o filho. Ele fala tudo e numa linguagem para nós. É uma coisa impressionante. Isso é sim, importante porque nós fomos gregorizados. Nós colocaram dentro da igreja a música como se fosse a música da morte, porque sim. colaram Do Jesus na cemitério, parede sepultamento. de sepultamento, colocaram Jesus preso na parede com a cara de coitadinho e aquela É, música de mas não era nada disso, né? O povo hebreu é um sim, povo é, festeiro, como você disse aí. E com aí você falou certeza. de Ezequiel. Quer repetir um pouquinho sobre os códigos de Ezequiel para nós? Sim, com certeza. A gente falou sobre a importância da dança, né? A importância da dança no reino espiritual, e eu dei o exemplo lá de Ezequiel 1, que é a dança dos seres viventes, né? E que a dança, o movimento que eles faziam, moviam as rodas do trono de Deus. Ou seja, a dança, o movimento, ele tem o poder de movimentar o trono de Deus no ambiente a qual eu estou. Então, mesmo que eu esteja num ambiente de morte, se eu me movo profeticamente, se eu sou um ministro de dança cheio do Espírito, eu tenho poder para mover o trono de Deus naquele ambiente, naquele lugar, né? E um outro detalhe também lá em Ezequiel é que ele ouvia o som das asas dos seres. E esse som era como a voz do Todo-Poderoso. Agora a gente imagina, né, um movimento que tem um som que é como a voz do Todo-Poderoso. Ou seja, a dança é voz. A dança é voz profética. O movimento, ele é profético quando conduzido pelo Espírito Santo, né? Porque os seres, eles se moviam de acordo com o Espírito Santo. Era o Espírito quem direcionava e movia os seres. Eu estou vendo isso aqui, está aqui em Ezequiel capítulo 1, versículo 12, Sim, que Ezequiel diz, 1. Ezequiel 1, 12, cada um andava diante de si. Para onde o Espírito ia, eles iam. Eles não se viravam quando Exatamente. andavam. Então, a Sim, dança profética, ou seja, o Espírito leva você a se movimentar, né? E aí, sim. E, aí ele vai aprofundando aqui no livro de Ezequiel, dizendo que chega um momento que o trono de Deus, as rodas do trono de Deus começam a girar. E aí você vê em outros exatamente. textos da Bíblia, né, que Deus monta nas asas do querubim. Tem outros textos em Salmos, que Deus Sim, monta nas sim. asas do querubim. Então, qual é a estratégia para fazer Deus montar nas asas do querubim? É o movimento profético. Enquanto você se Exatamente. move pelo Espírito, você ativa essa unção que faz o querubim se mover e Deus montar sobre as asas. É mais ou menos isso? Sim, sim, exatamente, apóstolo. E para quem ainda tem resistência acerca da dança, acerca do movimento profético, né, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, né, a gente segue esse modelo. O modelo que a gente segue é esse, é do céu. O modelo que a gente segue é esse, são os seres que se movimentam ao redor do trono, são os anjos que se movimentam. O céu, ele está em constante movimento.
O reino do Espírito, ele está em constante movimento. Então, é esse o modelo que nós temos. A nossa dança, ela é inspirada nos céus. A nossa dança não é inspirada no inferno, a nossa dança não foi dada por Satanás, a nossa dança, ela foi inspirada nos céus. A dança veio da eternidade. Ela veio da eternidade. Uma coisa que as pessoas precisam entender, isso aqui é fato, né? É fato fatídico. A Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sim. Não existe nada que o diabo possa ter criado que ele não tenha. Sim. Vai funcionar em nome de Jesus. Eu quero meus intercessores orando aí para essa live funcionar, gente. Que já é a segunda vez que a gente tenta fazê-la. Oi. A do Senhor Não sei tá se dando foi a uma... minha. Quero meus intercessores orando aí, gente, guerreando. Eu estou falando aqui que as lives mais profundas que a gente faz sempre tem guerra espiritual. Trava, cai, falta luz, mas nós não vamos desistir. Ó, olha como é que está a velocidade da minha internet aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Tem sentido travar? Não, não tem. 177 GB, mega. Vamos embora. A gente vai falando. Não. Aí, então, a gente estava falando sobre isso, né? De que o diabo ele não pode criar. E aí, Vitória, porque a gente está fazendo aqui um apanhadão do que foi falado ontem para que depois dê tempo da gente entrar em outras coisas, quem sabe. Mas enquanto você falava ontem sobre a dança, me veio à mente quais são as metas, os 4 degraus, eu anotei ontem, que a igreja precisa tramitar para poder alcançar um nível digno de uma igreja profeta na dança. Então, qual é o primeiro degrau? É ter o entendimento do poder profético da dança. Tem que ter um mestre nessa área, tem que ter um ensino. Isso que a gente fala aqui é desejo nosso de ter professores ensinando sobre isso, profetas entrando. Por isso que nós fazemos a Escola do Profeta. Você palestrou sobre isso. 15 minutos que você falou lá mudou o destino de dezenas de pessoas que estavam presentes. Foi sobrenatural. Então, primeira coisa, a igreja precisa mudar seus conceitos sobre a questão da dança. Isso nós vamos aprofundar aqui na live. Segundo, a igreja precisa, depois de mudar o conceito, ela precisa ter uma equipe de dança alinhada com esse conceito, com esse ensino. Exatamente. Então, uma coisa é entender. Segundo, é ter uma equipe. Aí, terceiro degrau, todo evento, você falou isso, eu achei fantástico isso. Todo evento da igreja precisa ter dança. Você falou isso, lembra? Você falou que tudo que a gente faz aqui tem dança. Tem evento das crianças, tem... Sim. Fala um pouquinho sobre isso aí. Isso veio de um baque que nós tivemos, né? Nós ouvimos uma frase de uma pessoa e essa frase foi como se fosse assim: a dança aqui não é importante. Se tiver dança, tá bom. Se não tiver, não tem. É uma dancinha, né? Então, essa frase que a gente ouviu, eu até falei para a equipe: olha, isso foi Deus. Foi Deus para poder criar essa indignação no nosso espírito, para a gente poder tomar posse desse dom, sabe? Qual é a nossa missão. Então, depois que a gente ouviu isso, a gente começou a se preparar e começou a quebrar pedra
né? E hoje em dia, todos os eventos que tem na igreja tem dança. Desde os eventos de criança até de evento de homem, de mulher, de jovem, tem dança, né? Por quê? É algo que já faz parte. É uma peça fundamental, se tornou uma peça fundamental na igreja, se tornou uma peça fundamental no louvor, sabe? Peça Quando não tem, às fundamental, vezes, um ministro de dança, a gente começa a sentir assim, pô, está faltando alguma coisa, né? Aí, graças a Deus, chegou a um nível, né, em que a igreja já entende. Então, a gente distribui manto no meio do povo e o pessoal já sabe o que fazer com os mantos, com as bandeiras, né? E assim, graças a Deus... E aí que tá. Aí que eu quero chegar. Esse é o quarto degrau. Sim. Essa é a excelência. Sim. A excelência, Sim. quando a igreja já tem entendimento, a igreja fala assim, peraí, não precisamos nem... Nós somos a equipe de dança. Exatamente. Então, vocês saem pela igreja, vocês já começam a distribuir as... Crescendo nesse ambiente. As Você vai crianças já estão crescendo nesse ambiente. A Ah, gente distribui um manto para as crianças, elas já sabem o que fazer. O idoso, a gente tem um idoso aqui na igreja de 80 anos que, se tu der um manto na mão dele, ele já sabe o que fazer, ele já começa a rodopiar a igreja ali e se movimentando no profético. glória a Deus. Só que isso, glória. apóstolo, isso é algo que o senhor falou que é o primeiro degrau, né? O líder do ministério ter esse entendimento. E graças a Deus, assim, o nosso apóstolo, o apóstolo José Carlos, ele tem uma mentalidade, né, bem apostólica realmente em relação a isso, em relação ao profético. Ele sempre deu para nós essa plena liberdade, né, de fluir. Então, eu acredito que os líderes de ministérios, eles precisam ser os primeiros a entenderem a importância desse movimento. Agora, você ontem falou... você falou que dança não é apenas uma expressão. Dança, ela é guerra. E aí você falou sobre... vamos falar um pouquinho sobre aquela questão dos figurinos, porque a dança profética não trabalha com figurino. A dança profética trabalha com vestes proféticas, não é isso? Exatamente, exatamente. Isso foi algo que o Senhor ministrou em nós, né? Que não é roupa de dança, que a gente tinha esse hábito, né? De dizer, roupa de dança, figurino. Não, o Senhor disse, não é figurino. Isso não é algo apenas natural. Isso é algo espiritual. Isso é algo que vem do céu. O modelo das roupas que se fazem precisam vir do céu. O tecido que vai se usar precisa vir de revelação do Espírito Santo, porque são vestes. E como o Senhor mesmo fala, né? Tudo fala. Então, as vestes, elas precisam ser apropriadas, né? Até porque um ministro de dança, ele usa os pés para pisar territórios. Não só no natural, mas no espiritual. E cada território vai exigir daquele ministro uma vestimenta diferente, uma vestimenta apropriada. Eu dei até o exemplo de João Batista, né? Que ele lá no meio do deserto, ele se vestia de quê? De pele de camelo. Porque o camelo, ele já tem um couro pronto para aquele ambiente. Ele não ia ficar no meio do deserto com pele de ovelha ou de outro animal. Então, cada território vai exigir de um ministro de dança uma vestimenta diferente. Então, isso também nós precisamos entender. Nós falamos até do camuflado, né? Do tecido camuflado, que o camuflado, ele deixa o inimigo, ele nos deixa invisível, né? Deixa o diabo confuso, né? Exatamente. Confuso. Esse negócio mexeu comigo, ó. Essas duas frases mexeram comigo. Essa, quando você falou de João Batista, foi muito forte, porque João Batista vestia pele de camelo, por quê? Porque era a pele de camelo que protegia no deserto. Se você vai vestir uma pele de camelo em um outro ambiente, ela não serve para nada. Não, então, era um tecido apropriado. Agora, a veste, uma coisa que a gente esmiuçou ontem também, é que a veste externa, ela é a revelação de uma veste interna. Então, exatamente. Quando vocês chegam a dizer assim, olha, nós vamos vestir um vestido vermelho e vamos trabalhar com tecidos amarelos, isso já foi
e já foi vestido no corpo Com espiritual de vocês certeza. antes de vocês construírem. Não é verdade isso? Sim, sim. Isso é algo que só vai refletir. Foi algo que eu até falei com a equipe na última ministração. Antes da gente se vestir com uma veste camuflada de guerra, o nosso espírito ele já tem que estar com essa camuflagem. O nosso espírito ele já Meu precisa estar Deus. revestido disso. Eu já preciso me vestir, né? Eu até trouxe aqui uma bata, uma túnica, né? É uma túnica isso aqui. E Aham. antes de eu vestir isso aqui, eu preciso estar no meu espírito revestida com essa armadura, ter o entendimento do que é isso, o que isso Porque causa no senão, reino senão, é espiritual. menos, senão é apenas um amuleto, né, Se Vitória? não vira um figurino, se não vira um figurino, apóstolo, ele não é um figurino. Agora eu vou te falar. Você falou isso ontem, né? Você falou que quando a pessoa veste a, a, o camuflado, ela fica invisível. Eu fiquei doido com esse negócio e hoje eu passei o dia todo rodando a minha cidade procurando Meu tecido Deus. camuflado. E não acha? Eu acho que o diabo, eu acho que o diabo camuflou os tecidos camuflados, sabe? Eu vou te mostrar, porque eu estou fazendo a minha coleçãozinha aqui. Eu acho que eu vou virar dançarino, tô achando. Ó, esse aqui eu Meu ganhei de Deus. vocês, né? Esse foi Sim. o primeiro que eu ganhei. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na live. Essa é terrível. Essa aqui eu balancei numa igreja lá em Chapecó, Deus expulsou demônio de tudo que é lado Meu lá. Ó. Deus. Meu A Deus. águia. A águia. Nossa. Aí esse leãozinho aqui, gente, ele tem muita gente que tem ele, mas esse aqui na minha mão, ele faz um estrago. Ó, Ah, é. deixa eu ver se esse leãozinho tá de cabeça para baixo, tá de cabeça para cima, tá de cabeça para cima, Tá não, tá certinho. tá certinho. Olha só que coisa linda, né? Esse leãozinho faz um estrago. Cada tecido desse tem uma unção, não tem, Vitor? Sim, com certeza. E assim, Agora olha apóstolo, esse as aqui, ó. cores. Sim, sim, Eles sim. são. Lindo, lindo. E esse aqui vocês deram para mim também de presente, né? É, É, esse aqui, esse menorá. aqui também faz um estrago. Esse é Esse faz um lindo. estrago. Nossa. Porque são os 7 espíritos do Senhor, né? Então, Sim, sim. eu já tomei posse dessa função. Só que eu fui procurar o camuflado, que eu quero ficar invisível, eu não tenho. Oh, Só meu tinha de brim, Deus. só que o brim é muito grosso, né? E eu queria um desse aqui, Sim. de viscolaicra, que sabe, eu sou meio doido, eu vou pregar nas igrejas com esse negócio em cima da minha cabeça. O diabo não vai me ver, não. Faz uma túnica, apóstolo. Uma túnica também vai ser boa para o senhor. Eu não sei como é que é Uma uma túnica túnica. camuflada. Como é que é uma Uma túnica? túnica camuflada. É parecida com essa daqui. Essa aqui é do meu esposo. Aqui, é uma túnica, é como se fosse um camisetão. É um camisetão. Ah, É uma um camisetão. túnica. Uma túnica. Le- Também é bom. legal. Ela é aberta dos lados, né? E se amarra na frente assim, né? Também, também, também. Dá Ó, para ser desse modelo. Ou um camisetão inteiro mesmo. ah, o Camuflado. seu esposo que estava dançando com uma de leão, se eu não me engano, de uma águia ou de um leão aqui no Prophetic Day, Não, não. Aquele é o Robson, o evangelista Robson. mas é aquele tipo, né? É, isso. Aquele é uma túnica. É aquele modelo. Ah, entendi. É Tipo aquele um modelo. camisão, né? Ah, eu vou Sim, fazer. Eu sim, vou fazer. sim, Mas aí você falou das vestes proféticas, né? sim. E ah, Temos as armas também, né? e das armas, nós falamos das armas, as armas apropriadas, né? Aí você começou falando sobre Gideão. Sim, sim. Lá em Juízes 7, se eu não me engano é Juízes 7, que Deus ele dá a Uhum. estratégia para Gideão de como que ele venceria aquela batalha, né, com 300 homens. E Deus ele deu para Gideão 3 objetos, né? Que foi o vaso de barro com uma tochinha dentro e uma trombeta. E a gente assim, quando a gente pensa em guerra, né?
A gente pensa em qual objeto? Uma espada. Vamos para a guerra? Pega a espada. Vamos para a guerra? Pega o escudo. Só que Deus, ele é criativo. Então, ele usa armas específicas para cada ambiente, para cada território, para cada inimigo, né? Ele é bem diverso, né, nessa questão. E Gideão, com aqueles utensílios improváveis, né? Por orientação do Senhor, ele conseguiu deixar o inimigo confuso. Ele deixou o inimigo confuso, né? E Confuso, assim, foi isso mesmo. lembrando até de um desafio, né? Eu citei esse desafio que nós fizemos. Eu desafiei a equipe, né, a construir uma dança profética usando um objeto improvável. E a gente fez um sorteio e saiu bola, caneta, bolsa, vassoura, né? E eles tiveram que se virar no Espírito Santo para conseguir preparar uma dança profética usando aquele objeto. E fluiu. Foi algo sobrenatural, até óculos usaram para poder representar algo no reino espiritual. Então, Tudo assim, fala, o nosso né? Deus, ele Tudo é fala. criativo, tudo fala, apóstolo. A gente é que se limita. Eu não sei se eu ganhei isso daqui antes, se eu falei isso na minha live ontem com você, mas eu ganhei esse negócio aqui, ó. Chegou para mim por correio ontem. Você sabe o que é isso aqui? É uma funda. É uma funda. Eu vou usar isso aqui em dança também. Que lindo, ó, exatamente, apóstolo. E eu estudei como é que faz. Ó. Você prende ela no dedo aqui, ó. Aí você bota a pedrinha aqui. Bota a pedrinha aqui, ó. Aí você segura a outra ponta aqui com um hashi aqui, ó. Aí você roda. Sim. Rodou. Aí você larga a ponta da corda. Quando você larga a ponta da corda, a pedra vai. Tá. Vou ter Dá que pra arranjar fazer desses pra dança aqui, hein? Eu vou dar para você vou mandar Vou ter fazer. que arranjar para a equipe. Mas a gente aqui tem. a gente usa bastão, a gente usa vários objetos de guerra. Eu tenho lamparina. Nós não temos ainda. Eu tenho vaso. Eu tenho caneta. Nossa, que lindo. Tremendo. Apóstolo, seu áudio parou. Não estou mais conseguindo te ouvir. Vai voltar, em nome de Jesus. Oi. Não estou conseguindo ouvir o senhor, apóstolo. O pessoal aí está conseguindo escutar ou é só eu? Tá me ouvindo? Agora sim. Agora estou ouvindo. Tirei o microfone, vamos sem microfone. Tem que funcionar. Sim. Sim. Aí, você falou dos improváveis. Agora sim que a gente vai começar a entrar no complexo da parada. Sim. Né? O complexo da parada é os paradigmas. Vitória, me responda. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Legal. Me responda. No céu haverá samba? Apóstolo, eu creio que sim. Por quê? Como eu falei ontem com o senhor, as modalidades de danças, né, os estilos de dança, elas são expressões de povos, de nações, né? E como nós falamos no início, todo o movimento, todos eles vieram do céu, tá? Então, como a dança, essas modalidades, elas são expressões artísticas de cada território, de cada nação, então vai ter no céu sim, apóstolo, com certeza. O samba, ele não foi criado pelo diabo. Ele foi usado, ele é usado pelo diabo. Sim, sim. Como toda a expressão artística, Satanás, ele tomou posse disso, né? O diabo, ele não pode criar, então ele copia, né? Ele rouba, ele é um plagiador. Sim, exatamente. Ele contamina. Porque cada povo tem uma cultura.
Então, se você chegar numa igreja evangelizada, numa tribo africana, o samba para eles é normal, o kuduro para eles é normal. Sim, Aí quer sim, dizer, essa pessoa vai ser salva, ela vai chegar no céu, ele fala, não, aqui no céu nós somos todos ingleses. Nós só dançamos música, dança inglesa. Nós só dançamos dança brasileira. Não. Então vai ser a reunião de todas as tribos, povos e olha, vai ser raças lindo, apóstolo. expressando, né? Imagina que coisa linda. Sem contar a Vai dança. ser lindo. E aí você falou uma coisa ontem que quase me matou, né? Que você estava assistindo um documentário Sim, no canal na Arte, TV a acho que é cabo Arte. Sim, e foi dita sim, uma frase por uma pessoa que nem cristã é, uma dançarina, ela disse: existe um sim, movimento que ainda não foi encontrado e nós estamos à procura disso. Eu tomei posse sim, dessa frase. Eu quero saber que movimento é esse. sim. Queremos saber, apóstolo. A gente está caçando isso, nós cremos que ele vem do céu. A gente sabe qual é a fonte, né? Aonde é a fonte que a gente vai conseguir descobrir esse movimento e essa dança que nunca foi dançada, né? A gente Aleluia. sabe a fonte, a gente Ó, sabe onde achar. porque de vez em quando surge uma dança nova. Eu lembro que quando eu era Sim, adolescente inventaram a lambada. Não existia lambada, inventaram a lambada. Aí, sim, recentemente, os africanos inventaram o Kuduro. Tem um negócio do Kuduro lá, né? Não existia, sim, inventaram. Então, ainda existem muitas outras ritmos e danças. Eu acredito, inclusive, Vitória, que existem ritmos que não chegaram ainda ao conhecimento dos homens e notas musicais. Eu sou capaz de acreditar é que existem verdade. notas Sim, musicais com que o homem não certeza, conhece. apóstolo. Nossa, a gente serve a um Deus de eternidade. A gente serve a um Deus de eternidade, ele transcende isso tudo. A gente ainda tem muita coisa para descobrir ainda em Deus. Temos muitas coisas para descobrir ainda. E acerca, E o assim, diabo. de modalidade, sim. Fala, Oi. fala, E fala. acerca de modalidades, eu queria até compartilhar, né? Eu compartilhei ontem, mas esse mês, no nosso ministério, nós tivemos, mês passado, tivemos um mês de aniversário e o tema foi Equibalo. E nos cultos, né, nós fomos desafiados pelo Senhor a ministrar uma dança de diferentes nações. Dançamos flamenco, representando a Espanha, tivemos a dança hebraica, tivemos hip hop representando os Estados Unidos, tivemos samba e tivemos também o afro, né? Então, assim, o que Deus nos revelou no final daquele mês, no final desse mês, foi o seguinte: é que não foi só uma dança para poder agregar no conhecimento para a equipe, né? E a igreja achar diferente, achar legal aquilo dali. Através daquela dança que fizemos, a gente pisou, né? No nosso, em espírito, a gente pisou naquela nação. E foi-se aberta uma porta, foi-se aberta a porta de cada uma daquela nação que a gente representou aqui. Isso foi algo Deus que o Senhor levou nos você, falou. Deus levou Sim, vocês espiritualmente a essas nações enquanto vocês dançavam. Eu sim, ouvi. Eu preguei na sim, igreja de vocês no Yom Kippur. Vocês dançaram uma dança tribal extraordinária. Eu fiquei maluco com aquele negócio. E sim, realmente, nós saímos do ambiente ali. Parece que as sim. paredes da igreja desapareceram, o chão É desapareceu, nós verdade. estávamos em outro ambiente, nós estávamos em outro lugar. E, Sim, e se cumpre a palavra, né? Todo lugar que você botar o pé é dado por herança. Então Deus levou o sim, pé da igreja espiritualmente a essas geografias é verdade. através da dança profética. Isso é muito Sim, lindo. Agora sim. vamos para mais um paradigma aqui, porque o tempo passa. Uhum. Vamos falar da sensualidade, né? Porque Sim. tem muita polêmica nessa área. Diz assim, esse negócio das mulheres ficar rebolando na frente da igreja. O problema é a mulher dançar ou o problema está no olho de quem vê? O problema está no olho de quem vê, porque algo que o Senhor, que a sensualidade pode estar de burca e só com os olhos de fora e mexendo só os braços.
O camarada que não é liberto, ele vai achar alguma coisa sensual ali. Ele vai pecar. Deu uma travadinha, você falou, mas o povo não ouviu. Então repete essa parte aí. A pessoa, a dançarina pode estar vestindo uma lona de circo. Se a pessoa que está olhando tiver com iniquidade nos olhos, ela vai ver pecado. Exatamente. Exatamente, apóstolo. Então, isso assim, assim, eu já conheci, eu já ouvi, né, testemunhos de uma amiga que ela tinha um ministério de dança numa igreja tradicional. E elas passavam um aperto porque não podia colocar calça, se fosse usar legging tinha que colocar um vestido imenso por cima. E por mais que elas prestassem atenção, né, nas vestes delas, no final de cada coreografia, elas eram retalhadas pelas irmãs da igreja. Elas saíam, né, da porta da igreja e tinha uma irmã lá fora falando mal delas, chamando elas de pombagira, chamando elas de não sei o quê. Teve um caso que a irmã chegou a dar um tapa na cara da menina. Então, assim, elas sofreram perseguição, né? Então, a sensualidade, ela tá em quem está olhando, não é em quem tá realizando. É claro que, assim, existe casos, né? Existem casos, mas Sim. vai muito mais além. Existe caso de mulher. Eu já vi mulher endemoniada dançando na dança da igreja, eu já fiz Exatamente, eu libertação, também. homossexual Eu também. infiltrado. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando Sim, da discriminação que tem. Porque é o seguinte, gente, sim, eu preciso que sim, vocês entendam uma coisa. A mulher é bonita e ela foi criada bonita e tem direito de ser bonita. Se a mulher chega na igreja e ela tem que ficar feia e horrorosa para poder não ativar nada na cabeça dos irmãos que tem problema mal resolvido nessa área, então Deus teria que ter feito uma Eva bem feia, né? Eva era uma mulher bela. exatamente, Então a igreja exatamente. precisa aprender, o crente precisa aprender a lidar com a beleza feminina sem Sim, maldade. Sem maldade. Você pode entender, poxa, de fato, a pessoa é bonita. Glória a Deus por isso. Isso não significa que eu precise ter uma tara pela irmã. É bonita. Outra coisa, você falou do quadril. A mulher latina, a mulher brasileira, a mulher latina, ela tem um quadril largo. sim, Não tem como sim. esconder isso. Vai fazer o quê? Não Vai tem como. tirar o quadril para poder dançar na dança da igreja? E isso foi algo que aqui no ministério a gente teve que tratar em algumas ministras de dança que tinham essa preocupação e esse medo, né? Que elas ficavam, nossa, tem que botar uma roupa muito, muito, muito larga, porque por causa do meu quadril. Eu falei, gente, não, não, a roupa não está indecente, você é assim, o seu corpo é assim, e Deus ama o seu corpo. É Nosso isso corpo aí. foi feito para glorificar o nome do Senhor, apóstolo. E acerca, Amém. assim, a gente até falou disso, né? Acerca do movimento, né, no quadril, né? Eu até dei esse exemplo, e quem tiver essa dúvida, vai lá no YouTube, pesquisa lá, cultos cristãos na África. Olha, o que mais você vai ver é mulata rebolando dentro da igreja. É a dança deles, é o movimento deles de adoração ao Senhor. Nós aqui, né, do Brasil, isso é algo cultural, né, apóstolo? Como nós falamos, que tem E essa coisa, essa a dança dificuldade. hebraica é extremamente dança de quadril, de Sim, rebolado. ombro, tem muito ombro. Sim, Ombro e sim, quadril, não é sim, isso? exatamente, Então, são exatamente. paradigmas que têm que ser quebrados para que a igreja possa entrar em guerra espiritual através da dança. Romper, sim, Para que nós possamos usar essa arma, nós precisamos ter mente esclarecida, coração puro, entender, porque somos irmãos, gente. Somos irmãos. Nós temos e que olhar para as irmãs com sim, respeito. Se você tem dificuldade de olhar para uma irmã dançando ou para um irmão dançando, talvez você precise passar por um processo de libertação, né? exatamente, exatamente. Porque a dança faz parte da cultura da adoração, né? E sobre a dança dos Sim, homens, hein? Você falou uma coisa legal sobre o homem empoderado. exatamente. Isso foi algo que eu aprendi
Pastora Elizabeth Osmar, ela é lá de São Paulo, é uma mulher muito tremenda também na dança. E ela falou que o homem na dança, assim, né, em casa, no ministério, na anos e um adolescente de 13 anos. E todas as vezes quando eles vão dançar com a gente, quando eles vão ministrar junto com as meninas, a gente sempre procura um meio de empoderá-los, de deixá-los no centro, né? Quando montarmos ali a organização de onde cada um vai ficar, deixarmos eles no centro. Porque Deu o uma homem na travadinha dança, ele é só. um sacerdote. Deu uma Sim. travadinha só na parte que eu sei que você falou e que talvez o pessoal não tenha ouvido. Eu vou dizer. A dança, quando elas têm esse cuidado de quando o homem entra na dança, ele ser empoderado como um senhor. Porque ele representa Sim. ali, muitas vezes, o rei, Sim. ou representa Deus, ou representa Jesus. Exatamente. Então, o papel do homem tem que ser um papel empoderado, até para que ele possa expressar uma dança masculinizada, né? Sim, sim. Quebrando aquela outra E situação assim, que fica para uma outra live. sim, até acessórios e utensílios que o homem utiliza para dançar são diferentes. O homem, ele não utiliza qualquer tecido para dançar. Ele utiliza alguns tecidos um pouco mais grossos, mais pesados, tecidos maiores, né? Bandeiras. Então, assim, até os utensílios que o homem utiliza para dançar são diferentes. E isso tem que ter, sim, um certo cuidado. Assim, a gente tem que ter cuidado porque o diabo ele tem uma fúria muito grande contra o Ministério de Dança. E da mesma maneira Sim. que o Ministério de Dança é extremamente poderoso, a gente está conseguindo falar um pouquinho disso aqui na live, profeticamente poderoso, o diabo também ele vai sempre querer profanar. Então ele infiltra homossexuais no Ministério de Dança, ele infiltra mulheres com espírito de pombagira, de prostituição. E às vezes o líder não percebe. Às vezes demora para perceber. Então, aí fica para uma outra live a gente falar sobre isso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, o líder do Ministério de Dança, ele tem que ter uma sensibilidade profética muito grande e uma autoridade para dizer hoje você dança, hoje você não dança, hoje você está pronto. Porque, às vezes, a pessoa não sabe. Hoje eu li um provérbio, que eu faço devocional no YouTube todo dia, 9 da manhã. Inclusive, vocês que estão online estão convidados, 6 da tarde aqui no Instagram e no YouTube, 9 da manhã. E hoje eu li Provérbios 5, que fala sobre a mulher sensual, a mulher sedutora, que tira o homem do caminho. E nesse provérbio, eu botei os panos aqui, escondi minha Bíblia. Nesse provérbio, ele diz que a mulher, às vezes, nem sabe que está fazendo isso. Sim. Eu achei interessante isso, porque, às vezes, a gente julga, né? A gente fala assim, essa pombagira, essa Jezabel, essa filha do Satanás. Mas, às vezes, não sabe, a pessoa não sabe, mas o diabo usa. Exatamente. Né? Então, nós que somos líderes, nós temos que ter muita graça de Deus para poder falar com essa pessoa sem ferir, sem ofender. Né? Eu preguei no Prophetic Day isso, quando o Gideão mandou 29.700 homens embora para casa. Ele teve que ter uma sabedoria para falar sem aqueles homens se sentirem rejeitados. Sim. Porque aqueles homens vieram de coração bom e puro para a batalha. Sim. Eles falaram, poxa, nós queremos lutar pelo nosso reino. E Deus não mandou eles embora porque eles não prestavam. Deus mandou eles embora porque não estavam prontos para aquele momento. Certamente eles foram usados em outros momentos. Mas não naquele. Naquele momento, Deus queria usar 300. Sim. Então, a mesma coisa é no Ministério da Dança, no Ministério do Louvor, em outros, no instrumento. O líder, ele tem que ter liberdade para falar, filhão, hoje você não vai tocar, não. Fica só lá na intercessão.
E o dançarino tem que ser pessoa liberta e curada para poder saber ouvir Maduro esse para poder comando e entender compreender, isso. né? Com certeza. Com certeza. Assim, aqui para a equipe de dança, né, aqui do Ministério, nós temos um regimento, né? Nós criamos uma norma e um regimento para quem deseja participar da equipe. Porque por mais que a pessoa tenha um talento, por mais que a pessoa seja um profissional da dança, né? O reino de Deus, ele não exige só um condicionamento físico. Ele não exige só uma técnica profissional. Ele exige também um espiritual, né? E errado. Técnica. Tem que ter vida com Deus. Tem que ter vida com Deus. Tem que ter, antes de tudo, né? Antes de tudo. Com certeza. Ô, Vitória, nós vamos fazer muitas outras lives, porque esse assunto, como eu falei ontem, ele é um muito assunto que não extenso. se esgota fácil. Sim, E a sim. gente está em batalha. Houve várias vezes que travou aí, né? É. Então, o pessoal que está assistindo absorve o que deu e releva o que não deu para ouvir. Tá tudo bem, está tudo sob controle, Deus sabe de tudo. Em breve vocês vão no Prophetic Day, vão ver a Vitória ministrando pessoalmente, Sim. eu também, e Amém. os outros. Sim. Agora, Veremos. ontem você ministrou uma unção na minha vida. Já que nós estamos repetindo a live, eu quero que você ministre a unção de novo De agora. novo. Vou botar até a águia Meu logo no Deus. pescoço aqui para receber essa. Eita fé. Manda aí. Amém. Deixa eu só contar para o pessoal, deixa eu explicar para o pessoal aqui. É que no primeiro Prophetic Day que eu fui, Deus, ele me mandou, né, ministrar sobre a vida do apóstolo Ricardo uma dança de guerra. Porém, né, eu até confessei o meu pecado publicamente, eu desobedeci e me acovardei. Mas aí o tempo foi esse, né? A hora foi essa. E eu libero sobre a vida do apóstolo Ricardo nessa hora movimentos de guerra, desde a ponta do dedo dos pés até o alto da cabeça, movimentos de guerra. Que o anjo de guerra do Senhor esteja do seu lado se movimentando. E você vai fazer os mesmos movimentos que esse anjo de guerra fizer. Independente do momento, independente da situação, o Senhor vai te mostrar esse anjo de guerra se movendo do seu lado, para que você possa fazer os mesmos movimentos que ele estiver fazendo. No nome de Jesus. Eu recebo, meu irmão. Eu recebo essa unção. Depois de 45 anos de idade sem dançar, agora eu vou virar um dançarino profeta. Olha aí. Ministro de dança, é isso aí. Ô, glória! Ó, deixa eu te falar, gente. Chama a Bispa Raíza também, hein? Chama a Bispa Raíza para dançar. Não, eu e ela temos um mistério aí. A gente vai dançar um negócio em breve aí, no encontro de casais. Meu Deus! Mas deixa eu falar. Faltam 3 minutos e eu vou tentar salvar essa live antes de esgotar o tempo, porque ontem não deu para salvar. Mas eu quero lembrar, amanhã às 9 da manhã nós teremos 20 minutos de impartição pelo YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. E às 6 da tarde, amanhã, dia 23 de outubro, sexta-feira, 6 da tarde, aqui no Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro, nós vamos receber o Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro é um artista profético tremendo. Ele tem palavra, ele tem unção. Ele que pintou esse leão que está aqui atrás, ó. Eu vou mostrar outro leão que ele pintou. Vou tentar. Espera aí. Olha ali, ó. Grandão ali, ó. Oh. Olha só o bichão. Foi ele que pintou no altar. E ele vai falar amanhã aqui a diferença de profecia artística e arte profética. E essa galera, gente, te prepara. Essa galera vai viajar o Brasil e o mundo comigo. Vitória, Rafael, Apóstola Ruth, Apóstolo Zé Carlos, Noemi, todo mundo. Nós vamos fazer tocar o rebu na terra, como diz o Pablo Marçal. Minha irmã, vou parar por aqui para poder salvar. Se quiser dar uma consideração final, fala aí rapidinho, meio minutinho, para salvar. Sim.
Quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês aquilo que o Senhor, eu recebi da parte do Senhor, né? E